do Brasil. Mais uma semana, mais um vídeo no canal. São 3 vídeos por semana, gente. Terça, quinta, e agora é sábado, Então, pororoca de chorume. não. Então liga seu sininho. Lembra que isso é um canal de YouTube feito por 3 pessoas lindas. Eu, Rafa e Nuni, rede todos na tela. Rafa, nosso editor, Nuni, nossa artista gráfica. Entre no Clube dos Canais, manda um pix pro tio, pelo amor de Deus, e colabore com a nossa construção, tá? Veja o vídeo aí e no final eu volto. Beijo no seu coração. Tchau. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. O que você acha? Cuba? O que você acha que é? Coreia do Norte? Então, eu não acho que tem modelo que deve ser adotado ou copiado por nenhum país. Cada país tem as suas características e tem as suas peculiaridades. O que a gente precisa hoje no Brasil, e eu espero estar falando isso com quem está nos ouvindo, é que, de fato, as pessoas precisam participar da política. E participar da política não é só votar. Participar da política é, o tempo todo, quando a gente tem um problema que envolve uma decisão política, as pessoas têm que se organizar, as pessoas têm que entender aquele processo para fazer a mudança política acontecer. Fala-se muito no Brasil que a gente precisa, para fazer as mudanças necessárias para o bem da maior parte da população e até para o desenvolvimento econômico, precisa ter maioria no Congresso para negociar de alguma forma, né, no Congresso. O Congresso é importante, tem o seu papel. No entanto, se a gente ficar refém ao balcão de negócios do Congresso Nacional, nunca vai fazer modificações importantes, nunca fará. Bem, vamos lá para algumas coisas, né? Na última parte do React eu já tinha falado da primeira questão que ela fala, né? Que é a questão de poder compreender, né? Aumenta seu mic, João. Gente, eu tô doente, eu tô morrendo aqui e eu tô tentando gritar aqui, tá? Eu juro que eu tô tentando falar o mais alto possível. Vocês também vão ter que aumentar o volume e ter paciência contigo, porque o tio tá morrendo, tá? Vamos lá. Na primeira parte da fala dela, ela fala uma questão muito importante, né? Que é o rolê de entender que cada lugar terá a sua própria necessidade. O que isso significa dizer? Isso significa dizer, tá, que a gente não vai fazer no Brasil a Revolução Russa, nem vai fazer no Brasil a Revolução Chinesa, nem vai fazer no Brasil a Revolução Peruana. Nós vamos fazer no Brasil a Revolução Brasileira. A gente tem que entender que a gente não pode ser dogmático. Tá? O que é um dogma? Dogma é algo que você simplesmente acredita e ele existe ali de forma perene. Tá? Quando você é dogmático, você pega um carimbo que é quadrado e tenta colocar na forma redonda, e aí você bate na esperança de que quebre em volta e fique redondo e entre. Isso não funciona. Tá? A gente não pode ser dogmatista. Muito ironicamente, as pessoas que mais são acusadas de serem dogmatistas são as pessoas que mais combateram o dogmatismo. Tá? Se você, jovem, começar a ler Stalin e começar a ler Mao, você vai ver que boa parte dos textos dos dois, eles estão combatendo o dogmatismo. Tá? Então, primeira parte, combatamos o dogmatismo e entendamos a necessidade, tá, da gente fazer a Revolução Brasileira com as suas próprias características. Segunda parte. Sofia está falando uma coisa, numa linguagem muito popular, numa linguagem muito aberta, numa linguagem muito fácil, mas que é uma coisa muito profunda, que é compreender que a participação política, que a vida política não começa e se encerra na urna, né? A gente tem uma das coisas mais absurdas de todas, que é a galera achar que a eleição é o começo e o fim da participação política. Ah, quanto que rola política? De 2 em 2 anos.
eu vou lá, clico 3 dedos, né? O Marx falava isso muito bem, né? O que é a eleição? É quando o explorado vai escolher o seu explorador. E depois, né, se entra na crisálida, se hiberna, igual o tardígrafo da política. Não seja o tardígrafo da política. Saiba que isso é uma vicissitude continuada da vida. O tempo inteiro. Sem parar um segundo. Portanto, o que a gente precisa? A gente precisa se organizar. Por que a gente precisa se organizar? Porque nós, que estamos na base da pirâmide, nós que empurramos as pedras para os faraós, sozinhos somos fracos, mas juntos somos fortes. Tá? Então essa é a parte da organização, da compreensão que a vida política permeia toda a sua vida social, permeia todo o seu ser social. Né? Então assim, acho importante a gente ponderar um pouco sobre essas falas aqui. Continuemos, jovens. Modificações importantes na estrutura brasileira. Bom que eu esqueci da terceira parte que ela fala. Né? A gente não pode ficar refém do Congresso, refém do Senado, refém da institucionalidade burguesa, tá? Gente, vou contar um segredo pra vocês. Quem paga a banda, escolhe a música. O que é o Estado burguês, se não o garante da burguesia, tá? O presidencialismo de coalizão do Brasil, essa nossa jabuticaba maravilhosa, serve à manutenção do status quo. É a isso que serve o presidencialismo de coalizão. Para quê? Para que possa haver um grande pacto com o Senado, com tudo, para que se mantenham no poder os mesmos setores da sociedade que já estavam no poder antes. Será dentro deste sistema, tá? Será dentro deste sistema, tá? Que nós vamos conseguir uma ruptura? Não! Não! Não existe salvação para a institucionalidade burguesa. Ela nunca servirá às massas trabalhadoras. É necessário uma ruptura. É necessário uma ruptura revolucionária. E essa ruptura revolucionária advém da organização. Tá? Advém da organização. Tá? A institucionalidade burguesa é feita para a manutenção dos mesmos setores no poder ad eterno. É só a gente ver, gente, as famílias lindas e maravilhosas que eram donas das capitanias hereditárias, que são donos de banco hoje, que estão dentro do funcionário, enfim, né? Continuemos. Agora de verdade. Por isso que é importante que quem está nos escutando se organize. Quem está nos escutando venha para a luta política qualificada. E não apenas no momento do voto. Mas esse negócio da política se deve muito ao Bolsonaro. Esse negócio da política se deve muito ao Bolsonaro. Surita, Emílio, 2022. Quando vocês forem citar nos seus doutorados, jovens, tá? Cara, é foda, né? Vamos lá. Bolsonaro foi um cara que apareceu e parece que a política... Não adianta fazer essa carinha, não, que você sabe que foi. O Bolsonaro é um cara... Porque o Bolsonaro é um cara que representa uma galera que não tinha representatividade. A política nasceu em 2018 com a vinda do Bolsonaro, mas falando sério, assim, e para além, né, do que o Emílio tá falando, o Emílio não está de todo errado, tá?
o Emílio não está de todo errado, não. Tá? Vamos pegar aqui, né? Não é questão de ser reducionista, né? Mas o que eu acho que o Emílio está tentando dizer com isso? O Emílio está tentando dizer com isso que o Bolsonaro dá representatividade a pessoas que se consideravam sem representatividade. Que representatividade é essa? Quais pessoas são essas e por que elas estavam sem representatividade? A representatividade que o Bolsonaro dá é a voz aos fascistas. Tá? Gente, e isso é muito aberto e muito claro, tá? Por quê? Porque a janela de Overton, vamos pegar aqui o conceito filosófico de janela de Overton, né? O que é a janela de Overton? Algumas coisas são aceitas dentro do discurso público, tá? Essas coisas vão ficar aqui, ó, dentro da janela, tá? Só que aí a extrema-direita vai começando a falar de coisas que não eram aceitas. Só que de tanto falar do que não é aceito, o que não é aceito se torna palatável. De tanto falar do que não antes era discutido, o não discutível se torna discutido. Bolsonaro é a janela de Monark, tá? É a janela do Monark. Quanto mais... É o Goltz do Monark. Quanto mais o Monark arreganha o cu da internet e tira lá de dentro coisas impalatáveis, mais palatáveis ficam as coisas e mais arreganhado fica o cu da internet. É isso que funciona, tá? O Bolsonaro é este exemplo. O Bolsonaro é o corno, o monstro, o lixo fascista inumano, tá? Que começa a falar o tempo todo coisas como obrigado CQC, obrigado, né, Luciana e todos os outros que participaram nessa construção de longa duração, né? Começa a falar coisas do tipo quem gosta de osso é cachorro em relação aos mortos da ditadura, falar que ele admira muito Hitler numa entrevista na televisão, e vai. E cada vez mais foi aberta a tampa do esgoto e as baratas saíram do esgoto. Contar um segredo pra vocês, não voltarão com um pedido gentil, tá? Não vão voltar simplesmente porque educadamente se pedirá. Oi, imagina, né, o rapazinho, né, com o seu pullover, seu sapatênis, mãozinha cruzada, falando: bom dia, fascistas, bom dia, nazistas, vocês poderiam voltar de volta para o esgoto? Não volta. Gente, fascismo não se discute, fascismo se destrói, tá? O nosso querido general Rossokowski, há 70 e poucos anos atrás, falou: nós, a União Soviética, liberamos a Europa do nazismo e do fascismo. Eles jamais nos perdoarão por isso. É exatamente isso, gente. É exatamente isso que a gente vê aqui, tá? Isso não aconteceu ex nihilo. Isso não aconteceu do nada. Isto foi planejado. Bolsonaro fez uma campanha em longue durée. Pegue sua baguete e venha comigo para o mundo da longa duração, tá? A campanha do Bolsonaro não começou em 2018. A campanha do Bolsonaro começou lá em 2015, lá em 2014, lá em 2013. Foi num crescendo, né? Primeiro com um bando de nazista e fascista embaixo da USP. Cresce. Né? Então a gente tem toda essa longa duração aí. E, de fato, essas pessoas se sentem representadas. São as pessoas que vão falar, né? É o homem de bem, é o cidadão de bem, né? Que ele tem que defender a família enquanto ele está no seu terceiro divórcio e tem uma amante trans. Esse é o cidadão de bem, que vai bater nessa amante, vai bater na mulher, vai bater nos filhos e vai defender a família. É o cara que fala, eu acho que bandido bom é bandido morto, e comete milhares de crimes. Sonega, espanca, é racista, comete vários crimes, mas o bandido bom é um bandido morto.
É o cara que fica revoltado com qualquer tipo de programa de benesse social e depois vai passar pano, né, para Gabriéis Monteiros e outros estrupadores da vida. Tá? Então, este tipo de gentalha humana, e eles existem, gente, em todos os lugares. Sabe por quê? Porque nós vivemos sob a égide de um sistema cuja reprodução social leva a fomentar esse tipo de gente. Vocês entendem que é exatamente o individualismo atomista, este capitalismo tardio neoliberal, que fomenta constantemente este tipo de gente a existir, né? Que é a questão sistêmica. Enfim, né? Mais uma vez, estou aqui de parabéns. 15 minutos de react, 1 minuto de vídeo, 14 minutos de eu falando. Vai ter parte 3, não vai? Vai ter parte 3. Você fica no sorteio por 3 meses, Sofia. Tira o debate. O Bolsonaro, ele é um cara importante para, eu acho que para isso, para ter o cara que discute, que tem por hoje em dia você vê todo mundo discutindo política. O Bolsonaro é um cara importante porque hoje você vê todo mundo discutindo política. É o relógio quebrado, né, cara? É o relógio quebrado, né? Marca a hora certa 2 vezes por dia, mas na sequência, puta que pariu, cara. É difícil demais. Falou da representatividade e tal, ok, tem um sentido ali atrás. Deu mais 2 segundos depois. Gente, detalhe, tá? Querer que pobres morram, aceitar genocídio, isso não é discutir política não, tá? Dica. Que não tem organização, né? Então, o que a gente precisa? O que nós colocamos, né, como um processo de organização? As pessoas têm que construir os comitês pelo poder popular, entendeu? Tem que debater quais são as necessidades imediatas da classe trabalhadora, do seu local de trabalho, do seu local de moradia, da sua escola. E, em conjunto, em coletivo, levar as proposições para que se democratize o próprio processo de decisão. Entendeu? Porque os processos de decisão hoje, eles são muito concentrados e aí sim a gente tem um conjunto de problemas, porque o tributo que é cobrado de todo mundo não chega, por exemplo, aos serviços públicos necessários. E ao contrário do que você disse antes... O Mr. Músculo ainda não falou merda, mas tá indo lá. Tá indo lá. Né? Tá indo lá. Vamos ver se o Mr. Músculo da Shopee, o Cristiano Ronaldo da AliExpress vai soltar alguma merda aí pra nós, né? Estamos aguardando. Travou o trem aqui, jovens. Espera aí, internet do tio deu ruim. Nos governos Lula não teve inchaço do Estado e gastança generalizada. Ao contrário do que a gente propõe, os governos Lula fizeram superávit primário. Quer dizer, eles arrecadaram tributos e não gastaram no que deveriam, porque esses tributos vão para o mercado financeiro, você sabe disso. Você sabe disso, talvez ele não saiba. Aqui a Sofia tá falando um negócio que é muito importante a gente entender, tá? Por quê? Gente, não existe falácia liberal mais comum e costumaz do que a ideia de que o Estado é igual à casa de alguém, que o Estado é igual à economia dólar, tá? Se você pegar toda e qualquer economia deste mundo, dos países centrais do capitalismo, tá? Você vai ver, tá, que eles gastam infinitamente mais do que eles recolhem, tá? Não é assim que funciona, tá? Economia pública não é
não foi, nem nunca será igual eu e Dona Nayara em casa, né, assinando o Excel, pegando Excelzinho, olhando e vendo assim, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Da dívida pública, o pagamento de juros e etc. No nosso projeto, nós temos um projeto de revogação da lei de teto de gastos, de revogação da lei de responsabilidade fiscal. Jesus. Por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal é uma das responsáveis por ter corrupção do município ao governo federal. Porque o Estado, seja o município, seja o Estado, seja o governo federal... Tá correta de cima embaixo. O Jesus tá em choque, é ótimo, né? Gastar na contratação de servidores concursados, portanto, a gente defende ampliar os concursos públicos. E aí o município pega... Ampliar os concursos públicos. Isso aqui é um outro dado que é muito importante, gente. As pessoas vendem uma ideia de que a máquina pública brasileira seria uma máquina pública inchada, que o Brasil teria um número de funcionários públicos absurdamente gigante. Não tem, tá? E, inclusive, os mesmos liberais que vendem esta ideia maluca de que a gente tem uma máquina pública muito inchada, são os mesmos que batem palma e elevam aos últimos píncaros os países cujas máquinas públicas são muito maiores do que as nossas, cujas arrecadações e os impostos são muito maiores que os nossos, tá? O Brasil tem um déficit no seu funcionalismo público gigantesco. Sobre a questão, né, da nossa querida ponte para o futuro do Temer. Gente, quando o Temer faz o seu golpe, o verba volant, né, o projeto do Temer chamava Ponte para o Futuro. Os ricos passam na ponte e nós todos moramos embaixo. Tá? E aí depois você tem essa coisa espetacular que é virar e pegar todos os gastos públicos de um país e falar assim, foda-se. O teto é esse, nos próximos 25 anos não pode crescer mais do que isso. O que isso leva, gente? Isso leva a um desinvestimento, porque não existe como a manutenção disso numa crescente populacional e numa crescente de gastos que são necessários para o povo. Deixa eu dar um exemplo muito prático. Só neste ano nós tivemos um desinvestimento na saúde pública de 6 bilhões, tá? Por todo o Brasil. Isso significa que muitas vezes, se uma criança precisa de fazer uma cirurgia simples, se precisa de ir num otorrino, não consegue pelo SUS, demora horrores, é uma briga. Falta investimento, falta custeio. Tá? Isso foi desinvestido como um plano. Sabe o que não foi desinvestido? Sabe o que não falta? Remissão fiscal. Remissão fiscal é sobra. Remissão fiscal para empresa grande é o que mais tem. Remissão fiscal para agro é o que mais tem. Tá? Então, assim, sucateia-se o setor público para passar isso para o setor privado. Tá? E se faz isso como? Em detrimento dos mais pobres. Quem vai sofrer com isso são as clivagens populacionais mais pobres. Tá? Não precisa achar que o primeiro a sofrer com isso, todos sofreram igual. Não. Tá? Isso serve para destruir pobre e isso serve para manter e locupletar o sistema financeiro, tá? Só de juro de dívida interna que vai rolando, tá? Já vai mais da metade. É isso que a gente tem que entender. Transfere dinheiro para a iniciativa privada prestar o serviço. Quantas OS, OCIPs, PPPs tem desvio de recurso público? Inúmeras. Tem jabá ali? Não é jabá. O sujeito simplesmente pega, por exemplo, uma creche ou
um hospital público para ele prestar serviço ali. Finge que contrata um monte de gente no papel, não é licitado, não tem licitação na compra de material, na compra na contratação de pessoas, né? Hoje, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, um médico pediatra, se ele fizer concurso público, ele tem um salário de 4, 5 mil reais por mês. Se ele for contratado por uma OS, é 35 mil por mês. É evidente que grande parte desse recurso não vai para o médico pediatra, ou nem sempre é o médico pediatra que é contratado. Então, a lei fica no pedágio. Fica no pedágio. E isso é iniciativa privada, que está dentro do Estado, utilizando recurso público para fins privados. E mais, a lei de responsabilidade fiscal é que impôs esse sistema de privatização da saúde, de privatização da educação, que agora vai entrar com mais força ainda. Então, nós somos contrários à lei de responsabilidade fiscal. Nós somos a favor de se fazer a lei de responsabilidade social. Todo recurso público tem que ser gasto no Estado, porque eu sempre vejo televisão, assisto, agora eu não estou tendo muito tempo, mas sempre que eu posso eu assisto um pouco dos jornais, de vários canais, né? E é muito comum os jornalistas falarem, a gente paga o imposto e o imposto não volta. Então, onde é que está indo esse dinheiro do imposto? Está indo para a iniciativa privada. Está indo para quem já está ganhando muito, não só nos seus negócios, nos seus empreendimentos. Vamos só lembrar uma coisa aqui, que é uma coisa muito, muito, muito importante, tá? Vocês lembram, gente, quem que fez a lei brasileira de parceria público-privada? A lei brasileira de PPP? Vocês lembram de que ano que ela é? Tá? Esta lei é de 2006, tá? Esta lei é do ano que Lula se reelege, tá? Esta é a lei de parcerias público-privadas. A lei de parceria público-privada, ela serve inclusive para ceder ao mercado privado o nosso sistema prisional, tá? Essa lei, ela é tão absurda, tá? Que aí você vai ter as OS, vai ter as OCIPs que ela falou, mas também você vai ter, inclusive, o sistema prisional em parceria público-privada. Eu moro em Belo Horizonte, gente. Neves está aqui do lado, tá? Penitenciária virou negócio. Saúde pública virou negócio. Organização social que toma conta de hospital, que toma conta dos sistemas de saúde pública em boa parte das cidades do interior. É um buraco que o dinheiro vai pra gente nunca mais ver pra onde. Função de empresa é lucro. Função de empresa privada não é servir pessoal, não, gente. Essa ideia de que é vendida, né, que o cara vai pro mercado abnegadamente a servir ao público, isso não existe, tá? Não existe, tá? E a partir do momento que isso é transferido para o mercado privado, a única função é lucro. Isso é usado para se lucrar em cima e foda-se. Todo mundo aqui pega ônibus, gente. Todo mundo aqui ou se desloca para o trabalho, ou se desloca para a faculdade, para o seu estudo, na maioria das vezes de busão. Pega o seu sistema de ônibus na sua cidade, não muda. Salvo raríssimas exceções no Brasil, que você conta com 2 dedos na mão, tá? Como que funciona? Você tem algo que deveria ser fornecido pelo Estado, sendo colocado na mão de empresas privadas. O que a empresa privada quer? Ela quer fornecer um serviço de grande qualidade, está muito preocupada com o trabalhador? Não. Aqui em Belo Horizonte, todo dia tem batida, todo dia tem ônibus quebrado, todo dia tem ônibus parado porque as peças acabaram no uso, os caras não trocam. Antes você ainda tinha o trocador, agora o coitado do motorista tem que ser motorista e trocador e tudo ao mesmo tempo. Você vai, né, tirando cada vez mais do trabalhador, vai fudendo cada vez mais o trabalhador, né, que vai dirigindo um ônibus
fudido, sucateado, caindo aos pedaços, né? Você diminui a quantidade de ônibus, né? Então quando você chega às 5h40 da manhã, você vê os pontos todos lotados, as pessoas no meio da pandemia, assim, uma em cima da outra, a passagem só aumenta e isso ainda é subsidiado. Isso é subsidiado. Tá? E igual a situação de Belo Horizonte, nós temos essa situação em todos os locais. E o transporte público é só um dos locais onde isso acontece, né? Então, assim, era função precípua do Estado fazer isso. O Estado faz isso? Não faz. O Estado fará isso dentro desse modelo de institucionalidade? Quem que vai conseguir colocar pressão? Os caras que são donos das máfias de transporte estão doando milhões para as campanhas eleitorais e que tem todo mundo ali, ó, com um cozinho na mão? Ou nós, trabalhadores, sem fazer nada e batendo palma? Difícil. Deixa eu voltar para Dona Sofia. Mas você acha que o Estado tem mais condição de tocar a bagaça? É claro que tem condição. Que não, porra, é pior. Banco do Brasil é ruim, pô. Posso fazer só ver... Banco do Brasil é ruim. Bom é o app do Nubank, tá? Vai na agência do Nubank, então. Você precisar de resolver alguma coisa, vai lá na agência do Nubank, né? Porque assim, cara, eu adoro o tipo de exemplo, né? O Estado tem condição... Nenhum banco é bom, sabe assim mesmo? O Estado tem condição de tocar esse tipo de coisa? Tem. Ah, mas o Banco do Brasil é ruim. Então tá justificado, né? Então é verdade, porra. Banco do Brasil tem um caixa. Posso entrar um pouquinho? Caixa Um caixa. Banco do Brasil tem um caixa. Sim, é um caixa devagar. Fica um caixa. Você sabe por quê? Caixa devagar. Você sabe por que os bancos... Você sabe por que os bancos agora acabaram com os caixas? Não só o Banco do Brasil, todos os bancos privados Sofia, também. Por que eles acabaram com os caixas e agora todo mundo virou gerente? Porque os bancários são uma das... Não, o contrário. Os bancários são uma das poucas categorias, a gente tem umas 6 ou 8 categorias profissionais que tem jornada de trabalho de 6 horas máximas. E os bancários são uma delas. No entanto, se você é gerente, a jornada de trabalho é de 8 horas. Então, o que é que os bancos fizeram, mesmo contrário à posição do sindicato? Transformou todo mundo em gerente para não dar o direito dos bancários terem uma jornada de 6 horas, que é um direito deles. Mais valia absoluta. Mais valia absoluta. Quando você estuda economia política, que você vai estudar a mais-valia, você vai ver que tem vários tipos de mais-valia. Uma delas é a mais-valia absoluta. Qual é a mais-valia absoluta? É quando você aumenta a jornada de trabalho. Por quê? Porque o prolongamento da jornada de trabalho aumenta o lucro do capitalista. Quando que isso acontecia? Bem, isso acontecia muito comumente no começo da Revolução Industrial e até hoje. Vocês entendem, gente, que nós estamos em 2022 e nós estamos falando, tá, do setor que mais lucra. Nós estamos falando de bancos como Itaú, cujos lucros são na casa dos 20 bilhões trimestre. Você consegue entender o que é isso? Consegue entender o que é isso? 20 bilhões, tá? 20 bilhões significa 680 anos, ouvi isso? 680 anos gastando R$1 por segundo. R$1 por segundo, 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 R$1 por segundo. Gasta 680 anos para empilhar 20 bilhões. Esses caras lucraram isso num trimestre. E o que que eles se juntam para fazer? Isso é um banco só. Isto é um banco só. E eles se juntam para fazer o quê? Aumentar a mais-valia absoluta. Perseguir os direitos do trabalhador. Gente, vocês acham mesmo que vai ser por meio de reforma que eles vão parar de fazer isso? Você acha que um belo dia eles vão olhar assim no relógio e falar assim, puta que pariu, quarta-feira à tarde? Gente, a gente já teve bastante tempo aqui. A chave do Estado fica ali, ó, na terceira gaveta.
tá? Boa sorte, pode pegar aí. Pra você toca a partir de agora. Me ajuda, né? Posso fazer uma pergunta, por favor, Sofia? Pois não. Ó, deixa eu passar o Instagram da Sofia, porque a Sofia tem pouco espaço. O que tem mais espaço hoje em dia é o Bolsonaro, o Lula, o Ciro e a Simone. Simone Tebet também. Aliás, A Simone Tebet é uma fantasmagoria da imaginação da mídia brasileira. Tá? A Simone Tebet é uma fantasmagoria da imaginação da mídia brasileira. Tá? A Simone tem espaço na CNN, né? É a terceira via, né? Que é assim, né? Qual que é a terceira via, né, dos caras, né? É a centro-esquerda, cada vez mais correndo no colo da direita, a direita super fascista e a direita que esconde a ponta da suástica com a manga, tá? Essa é a terceira via. E a Sofia tá aqui, a gente quer passar o Instagram dela para você conhecer mais aí, ó, tá aí para você. Sofia, tá certo. Sofia Manzano com Z. PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro. Homelander da Wish, cara, adorei Homelander da Wish. Superman. Tem uma coisa que me deixa um pouco transtornado, com todo respeito à professora Sofia, que ela é professora, que é a imprecisão. Tem uma coisa que me deixa transtornado. Eu achei forte, né, cara? Transtornado, cara. Transtornado. Muito forte, cara. Muito forte. Eu espero que você consiga se recuperar desse transtorno. Conceitual e terminológica. Quando você lança a mão de palavras como revolução, e daí por questões aí até político-partidárias. A imprecisão conceitual. Ai, esse trem vai ficar bom, não vai, gente? É agora, não é, cara? É agora o Gimo. Eu tô sentindo que vai ser difícil. Pelo seu projeto de poder, você muda a significação dessa palavra, o significado dela. Pelo seu projeto de poder, você muda o significado dela. Qual é o conceito? Né, a gente agradece ao CPTK, né, ao Centro de Pesquisas Tireido. Né, vamos ver qual que é o conceito. Daí você utiliza de algumas figuras de linguagem, de eufemismos, para falar que não houve comunismo real, não houve socialismo real. Não vi ela falando de não houve comunismo real em tempo nenhum e socialismo real, mas vamos ver. A história do século XX nos ensina que todos os países que implementaram utilizaram da força máxima do poder coercitivo estatal, e o processo revolucionário é eivado de sangue, morte, caos, destruição e aniquilação da iniciativa privada. Este é o projeto comunista. Não. Você não tem vergonha de ter comunista no seu partido? Não, de jeito nenhum. Não tenho vergonha, né? Já disse e vou repetir aqui também. Na verdade, como a gente pôde ver, inclusive cara, ao longo de vários programas, né, como a enganação do que é o comunismo vem muito mais do pensamento conservador e reacionário, porque o comunismo é a proposta mais generosa que a humanidade já produziu para a própria humanidade. Partido não é Comunista, para um no seu partido que é comunista? Ou como é no capitalismo, né, um grupo de pessoas que explora o conjunto da humanidade. Mas o que a gente tem que discutir de verdade é o Brasil, né? O Brasil passa hoje por um processo de desmonte das estruturas, né, institucionais, desmonte do Estado, sangue da iniciativa privada. Tudo aquilo que poderia proporcionar melhores condições de vida para a população. Ele rindo pro diretor. Falei direito, diretor. Nos 30 anos de neoliberalismo no Brasil, um processo de desindustrialização. O Brasil já foi um grande país industrializado, o que é bom. Que é bom, inclusive, mas era ruim. Era ruim. Sim, mas então é melhor não ter nada. Mas por quê? Não, era ruim. Vamos ser honestos. Era ruim. Né? O rapaz do NFT é foda, né, cara? A máxima violência, né? Nós vivemos em um sistema capitalista em que nós temos ao menos 20 milhões de mortes evitáveis todos os anos. Fome, falta de água, falta de vacinação, doenças que já temos cura, mas que não vale a pena, tá? Que não vale a pena financeiramente curá-las, tá?
3,5 bilhões de pessoas passaram fome em 2021. A violência é qual? A violência é a violência revolucionária. A violência pro liberal, e nesse caso, né, venhamos, convenhamos, não estamos falando de um burguês, estamos falando de um lacaio, não estamos falando do dono da mansão, estamos falando do cachorro que late no jardim. Né? É disso que nós estamos falando aqui. Né? Este lacaio não acha violento que nós vivamos desde a década de 70 sob a égide de um sistema que poderia produzir comida o bastante para que ninguém morresse de fome, e ainda assim, 50 anos depois, 3,5 bilhões de pessoas passam fome todo ano. Isso não é violência. O pobre que morre não é violência. O terceiro mundista que é atacado constantemente pelos impérios, pelo imperialismo, pelo neocolonialismo, isso não é violência. Violência é quando o povo se une e fala: eu cansei de ser escravizado. Né? O sonho dourado do lacaio é um dia ser o dono da mansão. Né? Será? Não, não será. Não será. Por quê? Porque o sistema é feito para que o Cristiano Ronaldo da Shopee jamais chegue a Surita. Né? É aquela coisa, né? Exatamente. Estão citando aqui o Brecht, né? Do rio que é tudo arrasta, disse violento, mas ninguém diz violento às margens que o reprimem. Vamos continuar aqui. O Lula é. O Lula não é liberal. Não, era ruim, era ruim. Deixamos de falar. Você não está falando com o Lula, você está falando com o PCB. Posso falar como eu enxergo, professora? A sua argumentação é bem frankfurtiana, da escola de Frankfurt. Caralho, Johnny Bravo. Vamos lá, bicho. Ai, vamos lá. A sua argumentação é bem frankfurtiana. Cristo Senhor de Israel. Que relativiza tudo. Tudo é pautado por uma teoria crítica. E assim... Que relativiza tudo. Tá? Definição da escola de Frankfurt inteira, sobre qualquer coisa. Que relativiza tudo. Vamos ver o que Sofia Adorno, Sofia Horkheimer tá relativizando. Eu só ouvi mistura de conceito, eu não ouvi um discurso... Eu só ouvi mistura de conceito. Você mesmo não conceituou nenhum dos conceitos que você diz que está errado. Voltado para nossa realidade, porque é o seguinte... Eu não vi discurso voltado para nossa realidade. A Sofia está o tempo inteiro tirando o assunto de chorumelas loucas que a liberalzada tira do cu e tentando discutir a política brasileira. Este cara veio questionar. E todo o socialismo real do século XX agora está falando da escola de Frankfurt. Meu amigo, me ajuda a te ajudar. Você entende? É hard, né? A sua premissa é: existem oprimidos e opressores. Não, não é minha Não, pelo amor de Deus, gente. A sua premissa, a realidade material, seu imbecil. Premissa, é a realidade. A vida é assim. A minha premissa... A vida é assim. Camarada Emílio Surita. Camarada Emílio Surita. Cara, olha que coisa triste, cara. Quando o burguês que é teu dono, o burguês que puxa tua coleira, tem que falar assim: não, menos bichon frisé, não lata tanto pras visitas. Porra, meu irmão. Porra, boa milhaça. Boa milhaça. Isso não, a sua premissa é que no liberalismo Paulo Freireana. Não, você que utiliza... Paulo Freire... Prestem atenção. Paulo Freire acabou de inventar
que existem oprimidos e opressores. Tá? Paulo Freireana. Ô, bicho. Sabe o que acontece, gente? Este homem, obviamente, nunca leu Paulo Freire, nem... Bicho, nunca leu Escola de Frankfurt, nem nunca leu, provavelmente, os próprios liberais que ele segue, né? Mas ele leu o título do livro, tá? Então, tem oprimido, tem um oprimido ali no meio, tem o título do livro, tá? Se tem oprimido, Paulo Freire criou a opressão. Criou o conceito de opressão, criou o conceito de oprimido. É isso. É isso. Vocês entendem qual que é a lógica aqui? Já lemos? Acho difícil. Porque se tivesse lido, teria uma certa dificuldade de achar que Paulo Freire criou a ideia de oprimidos e opressores. Ai, ai. De conceitos que talvez você nem o tenha próprio conhecimento Durateston profundo sobre falando. o que é, pra lançar. Veja só. É o próprio Durateston falando, é o Deca que tá falando. Todo mundo que tá nos ouvindo. Quem tá falando não é o rapaz, é o ciclo de GH. A senhora é uma oprimida? Sabe que a senhora é oprimida ou opressora? Não sou eu que tô aqui falando. Eu tô falando que as pessoas sabem não, mas que a senhora, existe... no jogo político é o quê? É uma oprimida ou uma opressora? Já que você falou no jogo político, no jogo oprimida. político eu não tenho espaço na televisão, eu não tenho A espaço... gente é um absurdo, hein? Eu É um absurdo isso. Mas a senhora é mais excluída. Eu acho um absurdo. Ó, o PCO não tem espaço. Não tem. PCdoB. PCdoB não tem eles pegam espaço. revolução. Sabe? O bom é que ele vai falar do... Cara, olha como é que o PCO é terrível, né, cara? Na hora que fala, os caras só lembram deles. Por quê? Porque é a loucura. É a loucura, né? É os malucos que estão defendendo o Neymar. PCdoB e PCB, eles vão confundir todas as vezes. O PCO é por causa do circo, gente. O PCO é por causa do circo, cara. É a esquerda que a direita curte. Por quê? Porque é o circo. Sabe? É o circo. Sabe? Ele vai falar assim, porra, o PCO... Aí ele já confunde o PCdoB com o PCB. Por que ele sabe do PCO? Por causa das loucuras, do Neymar, de não sei o quê. É o partido do Neymar, porra. Que é eu sei, mas eles não têm espaço. Revolução é você no paredão, então, não. Revolução é você no paredão. Jovens, comentem aí vocês. Eu tô quase desistindo já. Não eu sei, mas você tem que ter um espaço. No paredão. É um partido político. Não é um partido. Que uma revolução? Ué, me fala uma revolução que não foi sangrenta. Uma revolução. A revolução tem que ser sangrenta. Tá? Acertou uma. Olha o nosso relógio quebrado aí acertando uma. Tá? Gente, eu vou aproveitar e eu vou ler uma frase pra vocês, tá? Eu adoro essa frase, eu deixo ela separada aqui. Permitam-me, tá? Essa frase é linda, cara. A revolução não é o convite para um jantar, a composição de uma obra literária, a pintura de um quadro ou a confecção de um bordado. Ela não pode ser assim tão refinada, tão calma e tão delicada, tão branda, tão afável e tão cortês, tão comedida e tão generosa. A revolução é uma insurreição, é um ato de violência pelo qual uma classe derruba a outra. Menino mau, esse homem lindo aqui, né? Nosso momento da luva de stalinismo, o homem da luva de maoísmo, o homem da luva de stalinismo, receba, tá? Recebam, tá? Não erra, não erra. Tá? Não erra. E sabe por que não erra, gente? Porque os elementos da contradição, por mais que de forma geral eles estão em combate constante, existe um momento da igualdade, um momento em que eles trocam de lugar. Se antes da Revolução tínhamos uma ditadura da burguesia, teremos com a Revolução uma ditadura do proletariado. Tá? Então, parabéns, rapazinho. Você acertou a primeira. Tenho certeza que você vai começar a errar agora, né? É só eu despausar essa porra aqui que você erra de novo. Vamos lá.
Eu tô esperando aqui. A Revolução Francesa, a Revolução Burguesa no mundo não foi sangrenta. Mas esse não é o debate que a gente está fazendo. Robespierre perdeu a cabeça lá. Não, sangue. Morreu um mondinho. É isso que eu tô fazendo uma ironia aqui, né? Deixa eu falar uma coisa. Veja só, gente, o que a gente está falando aqui é que todo mundo que está nos escutando sabe que nós precisamos de um projeto político para o Brasil. Eu, sinceramente, acho que aqui a Sofia podia ter falado diferente. Podia ter virado e falado assim, olha, toda revolução é sangrenta. Toda revolução faz parte disso. Agora eu vou te contar uma coisa. Sabe o que é violento? Violento são 680 mil brasileiros mortos. Violento é o pai de família e a mãe de família que tem que correr atrás do caminhão de osso. Violento é a pessoa passar, em média, 24 horas do dia para ter uma única refeição. Violento é você ir para a escola para comer. Essa violência é naturalizada. Violento é não ter vaga no hospital, violento é não ter emprego, violento é um jovem negro periférico ter mais chance de morrer de Covid do que um idoso branco de um bairro rico. Em São Paulo, a tendência de um jovem de 20 anos de idade, periférico e negro morrer era muito maior do que gente de 80 anos de idade que vivia em Higienópolis. Tem alguma violência maior do que isso? Violentos são todos os nossos países não terem soberania, tá? Isso é violência, tá? E essa violência não é nem frankfurtiana, nem paulo freireana, seu arrombado, cara! Coloque a classe trabalhadora em primeiro lugar. Todo mundo que está ouvindo sabe disso. E o empreendedor? Sente isso na pele. São os opressores. Isso na pele. Então, eu quero entender da senhora, porque assim... Se você quer saber de empreendedor... Você quer que o cara trabalhe menos, ganhe o mesmo salário. Isso. E aí o chefe, o patrão, quem está empreendendo... Paga mais. E aí o patrão... Gente, olha a preocupação dos lacaios, cara. Pera aí. O que você tá me dizendo aqui... é que você quer que eu trabalhe menos, que eu receba mais, mas e o meu patrão? Como que ele vai comprar a terceira Mercedes, gente? Ele tem uma branca, ele tem uma preta e ele falou que ele queria aquela Mercedes marrom da cor de cocô de bebê, que só existe em carro de rico. Aquela cor de diarreia, sabe? A Mercedes diarreia. E a Mercedes diarreia do meu patrão, porra! Meu irmão, meu amigo, me ajuda a te ajudar, tá? Deixa eu contar um segredaço. Prestem atenção, momento segredo. Quem tem capacidade de fazer um crediário nas Casas Bahia não é da mesma classe social do dono das Casas Bahia. O cara que é dono de um CNPJ de MEI e vende bolo de pote não é da mesma classe social do dono da Balduco, porra. Tá? Não é. Se você depende do seu trabalho para viver, a pastelaria do seu Zé não é a alta burguesia, caralho. Me ajuda a te ajudar, sabe? Ai, e o meu patrão? Porra, teu patrão agora talvez tenha que viver só com uma taxa de mais-valia de 100% em vez de uma taxa de mais-valia de 200%. Agora ele vai gastar o dobro de tempo para comprar uma ilha.
Ah, vai tomando. Paga mais pro cara, paga imposto pra caramba, não tem nenhum benefício. Não, no porque nosso ele Não tem nenhum benefício. Não tem nenhum benefício. Ô bicho, é tão absurdo. É tão absurdo. Primeiro, paga imposto aonde? Nem imposto sobre lucro o Brasil tem direito, gente. Sistema brasileiro de imposto é uma mãe para os mais ricos. Deixa eu contar um segredo para vocês. Nós não cobramos imposto de jet ski, de lancha, de barco, de helicóptero direito. Sabe? Mas como que o patrão vai almoçar se ele não tem vale? Como que o patrão vai passar a garrafa de Chateauneuf do Pape 83 no Sodexo? É opressor no seu... Não. Veja só, não é opressor. No nosso programa político, a gente tem também uma reforma tributária para desonerar os pequenos negócios que, de fato, hoje pagam muito tributo. Na verdade, quem paga tributo é quem consome. Certo. Mas na cadeia produtiva, de vários tipos. de vários tipos. Tem tributos de vários tipos. Esta é a contribuição do economista. O tributo é uma parada que existe, né? Galera conhece. E eu também. Você falou de tributo, você sabia que tem vários tributos aí? Tem aquele, tem o outro, tem aquele lá, esse aí. Tipos, mas aí o que é que precisa? Tributar grandes fortunas, tributar... Aí eles vazam, vão embora. Não vazam. Aí eles vazam e vão embora. Se quiser deixar o dinheiro, meu irmão, foda-se! Foda-se. Por favor. Por favor. Tributar grandes fortunas, tributar... Como não? Não pode. Gente, não pode. Não pode tributar o bilionário. Não pode. Tadinho do bilionário. Né? Ou seja, o mais legal é que é o trabalhador provando que só funciona a partir do momento que todos os trabalhadores estão na merda e que tem um rio de vantagem pra quem não trabalha, mas é espiritualmente impossível. Né? E aí o cara tá aqui defendendo com unhas e dentes o seu explorador. Olha que coisa triste, cara. Olha que coisa triste. Olha o que o véu da ideologia faz com o sujeito. Olha a alienação, tá? Isso é a alienação. Esta é a alienação. A alienação é a própria alienação quem tá falando. Bens de luxo, consumo de bens de luxo, tributar dividendos. Vocês viram o ano passado, né, os dividendos que foram distribuídos e que ninguém paga um centavo. Sabe por que não vaza? Porque vai vazar para onde? Vai vazar para os Estados Unidos? Lá paga. Não, vai vazar. Vai vazar para França? Exato. Isso é baseado no... O dinheiro desses cornos já está lá, tá? Deixa eu contar um segredo que o Samidama sabe. Ele só não fala porque ele é desonesto, tá? Ele é desonesto. Inclusive eu vou partir do pressuposto que ele é desonesto. Porque para ele não ser desonesto, ele teria que ser burro. Então eu tô partindo do pressuposto que ele é desonesto. Essas pessoas já deixam dinheiro lá, gente. Essas pessoas já evadem imposto o tempo inteiro, tá? Pega a entrevista nojenta, se eu não me engano é do Abílio, que tava falando, eu passo 3 meses aqui, eu passo 3 meses lá, eu passo 3 meses lá. É ver o Lema, é ver o Abílio. Sabe por quê que passa 3 meses em cada lugar? Porque não tem domicílio fiscal. Pra fugir de pagar imposto. Estes impostos devidos já são vazados há muito tempo. É só ver o senhor Paulo Guedes e ver a quantidade de dinheiro que ele tem em paraíso fiscal. É só ver o véi da van, um dos maiores devedores da Receita Federal do Brasil. Gente, pega todos, pega a lista, os 500 maiores devedores da Receita Federal do Brasil. Cruza com quem foram os maiores doadores da campanha do Jair Messias Bolsonaro e tem a primeira surpresa. Aí pega
a declaração de renda dessas pessoas e tem a segunda surpresa. Olha só quanto dinheiro no exterior, numa offshore, numa conta CC3, que aí não é rastreável, né? Que loucura. Verme é assim. Parasita é assim. Uma falácia, Emílio, que o dono de avião particular não paga tributo. Deixa eu falar uma coisa pra você. É a maior das mentiras. Vamos defender o dono de avião particular, gente. Se tem uma coisa que Cristiano Ronaldo da Shopee precisa defender aqui, é o dono de avião particular, tá? Vamos defender o dono de avião particular. Esta, sim, é a classe que vem crescendo o Brasil, tá? Esta é a classe que está crescendo o Brasil, o dono de avião particular, né? Vamos defendê-lo, vamos unir, vamos dar as mãos para poder defender o dono de avião particular. Vai, Cristiano Ronaldo da Shopee. Defende o dono do avião particular. Sabe que hoje, a doutora Sofia tem razão. O mundo é feito de oprimido e opressor. Exato. Eu sou muito oprimido nessa empresa, diga-se de passagem. Eu também, Emílio. Pode falar muito de mim oprimido. também. E você que está ouvindo sabe disso. Mas dou graças Agora, a Deus, a solução é muito difícil. Agora, deixa eu perguntar. A solução é muito difícil, por quê? Porque se a gente falar muito da solução, dá ruim pra mim, né? Olha o cinismo desse cara, gente. Olha o cinismo desse cara, né? O melhor de tudo é os boa milhaça em volta batendo palma. É os boa milhaça batendo palma. Um negócio pra você. Como que consegue aguentar esse grau de classificado psicopatia, como cara? extrema esquerda. Ele fala, é extrema esquerda. O bolsonarista, como o nosso querido Superman, é extrema direita. Não, eu não sou extrema direita. Não, imagina, meu anjo. Não, eu tô falando da classificação. É direita absoluta. Partido de extrema direita, partido Esse rapaz está recebendo da odontologista que fez, da moça que fez o desbalanço facial dele aí, né? As porcelain veneers. Né? O Clark Nazi tem que dar um sorrisinho pra tela toda vez. Hoje. Pois até já. Vocês têm algo em comum, que é o sistema que tá zoado. Vocês têm algo em comum, que é o sistema que tá zoado. Cara, vai vir uma teoria da ferradura tão louca, né? E aí eu te pergunto, chat, o que é polarização? O que é polarização? Chat, me responde, por favor, o que é polarização? Que eu quero que passe aqui tudo escrito, meu pau na tua mão, meu pau na tua mão, meu pau na tua mão, obrigado. Sistema nosso aí, que é o que tá zoado, que é o que você tá falando. Que ele tá privilegiando uma galera que tá lá, se apropriando do país, dividindo em partidos políticos, a máquina é nossa, o dinheiro entra aqui, eu dou pra vocês, tal. Obrigado, chat, vocês são lindos. Basicamente é isso que tá falando, tá errado. É o sistemão brasileiro? O mais legal é que ele não chegou a lugar nenhum. Ele falou da extrema esquerda, ele falou da extrema direita, ele fez uma curva, ele falou assim, o que você tá me falando é que o sistema tá errado? Sim! Então, mas na verdade a diferença é que é o seguinte, a extrema-direita continua defendendo quem está zoando com tudo. Por exemplo, defende o agronegócio, que está zoando com tudo. O agronegócio é a melhor coisa que existe no nosso país. O agronegócio é a melhor coisa que existe no nosso país. Deixa eu contar um segredo pra você, corno imbecil. Deixa eu me segurar. Deixa eu contar um segredo pra você, jovem lacaio, né? Se a roça não roça, a cidade não almoça. Quem produz alimentação... Ei, Tomás, tudo bom, meu amor? Você foi no Minas? Você passeou hoje? Eu tomei um banho de iogurte. Você tomou banho de iogurte, meu Deus do céu. Vem cá, meu amorzinho. Pai vai lá ficar com você pra gente almoçar, tá bom? Pai vai terminar aqui, vai terminar isso aqui depois. Você quer me ajudar, meu amor? Então come o Pikachu, tá? Mais Pikachu. Nham, 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 nham. Jovens, eu vou terminar aqui que eu vou dar atenção pro Tomás, tá? Que tá na hora do almoço aqui em casa. Pode pegar um papelzinho, meu amor, tá? Mas eu só vou dizer uma última coisa, gente. Quem garante segurança alimentar do país é a agricultura familiar, tá?
não é o agronegócio. O que o agronegócio garante? Violência intestina e concentração de renda no campo. Tá? Pode colocar o papel, meu amor. É isso que... Pode apertar o botãozinho, filho. É isso que funciona. Jovens, vai ter uma terceira parte para eu terminar o finalzinho. Tá? Eu vou voltar a partir dessa do agronegócio, que essa foi foda, né? Garante o que o agro garante? Garante escravidão, garante desmatamento, né? Garante concentração de renda, muita coisa, né? Mas depois a gente volta, né, com o nosso lacaio multidefensor, né? Garante as relações de produção feudais, exatamente, né? Nossa semifeudalidade está sendo garantida pelo agro, né? Agrotóxico na água. Muito bem, jovens, muito bem, jovens, muito bem. Então é isso, meus amores. Terminou. Muito bem, o vídeo terminou e agora você fica com o paraíso dos cupons. São 4 cupons. Tem da Boitempo, assim disse o João, 20. Tem do Lava Palavra, assim disse o João, 15. Tem da Revolustora, assim disse o João, 20. E tem das Ciências Revolucionárias, assim disse João. Tá tudo aí na descrição. Não esqueça de assinar este canal, de curtir, de comentar. Comenta qualquer coisa, gente. Pelo amor de Deus, ajuda a gente a espalhar a palavra deliciosa do comunismo. E na terça-feira a gente volta de novo. Beijo no seu coração. Tchau, tchau. Tchau. Acabou. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde